Olá pessoal do oitavo ano. Então na aula passada começamos a falar sobre a Revolução Industrial. Então nós falamos sobre o pioneirismo inglês, porque na Inglaterra foi o primeiro país a surgir a indústria. Nessa segunda aula a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução na forma de produção, lá desde o artesanato até a indústria que nós temos hoje. Então nós vamos passar aí por 4 fases do processo produtivo: o artesanato, o sistema domiciliar, o sistema doméstico, a manufatura e a maquinofatura, que é a indústria que nós conhecemos no dia de hoje. Então a gente está aí na página 46 do nosso livro de História. É o finalzinho do tema 1 e o tema 2, que vai ser a indústria propriamente dita, tá bom? Então vamos começar pelo artesanato, que é a primeira forma de produção que a gente tem aí nesse processo evolutivo. Quais são as características do artesanato? Então vamos lá, o nome. Artesanato é a técnica de fazer as coisas utilizando as suas próprias mãos. Não é? Você usa ferramentas, mas essas ferramentas são movidas à força humana. Então está aí o artesanato. Quem produz o artesanato é o artesão, é o artista, o artesão. Então o que esse artesão tem de característica? Principalmente, ele é dono de todo o processo produtivo. O que significa? Significa que ele adquire a matéria-prima, né? Ou ele compra essa matéria-prima de alguém, ou ele mesmo vai atrás dessa matéria-prima. Ele traz para o seu local de trabalho, muitas vezes ou quase sempre dentro da sua casa. Ele trabalha a hora que ele quiser, ele produz a quantidade, ele faz o produto da maneira que ele quer e ele vende esse produto para as pessoas ali do local onde ele vive. Então ele é dono de todo o processo, desde a matéria-prima até o produto final. Então ele vai até o madeireiro, compra uma madeira, ele leva essa madeira para casa dele, ele pega o seu serrote, serra essa madeira, ele pega o seu martelo e prega essa madeira, ele lixa e transforma aquela madeira numa cadeira e ele vende essa cadeira para o vizinho. Então ele é dono de todo o processo produtivo. Como ele trabalha sozinho, ou no máximo com 1 ou 2 aprendizes, a produção é baixíssima, se produz muito pouco, o que faz com que o preço seja muito caro e ele só consiga atender seus vizinhos. Então cada cidadezinha, cada vilazinha tem o seu artesão e cada artesão com a sua especialidade. Mexe com couro, faz arma, faz objetos de adorno, de enfeite, faz cestos, faz cadeiras, faz sapatos, faz roupas. Então cada artesão tem uma especialidade, mas todos têm em comum o conhecimento de todo o processo produtivo. Então esse é o artesanato, nossa primeira forma. A segunda é o sistema doméstico. No sistema doméstico vai surgir uma figura importantíssima para o mundo atual, que é o empresário. O que esse empresário vai fazer? Ele vai até o madeireiro, né, até o lenhador, e ele vai comprar a matéria-prima, ele vai comprar a madeira. E ele vai entregar essa madeira para todos os artesãos ali das vilas, das cidades próximas. Então ele vai ser o detentor da matéria-prima. Isso vai facilitar o artesão, mas já vai fazer com que o artesão perca uma primeira coisa dele, que é a matéria-prima. Matéria-prima agora pertence ao empresário. Ele vai até lá, ele compra e ele distribui essa madeira. E ao distribuir a madeira, ele faz um acordo. Deve ser o tio Bruno passando de moto. Então, ele pega essa madeira, ele faz um acordo com os artesãos. Ó, aqui está essa quantidade de madeira, eu quero 12 cadeiras daqui a uma semana. Então, ele também vai perder o produto final. E não é mais ele que vende essa cadeira. Quem vende a cadeira é o empresário, dono da matéria-prima e agora do produto final. Só que o artesão vai continuar sendo dono do seu tempo, do seu local de trabalho, das suas ferramentas e principalmente do seu conhecimento. Ele sabe fazer todas as etapas da produção da cadeira, aí no nosso exemplo.
Então esse é o sistema doméstico. O próximo, o terceiro, vai ser a manufatura. O que é isso? É praticamente uma indústria sem máquinas automáticas, né? Então esse empresário que já é dono da matéria-prima e do produto final, ele vai pegar uma oficina, vai pegar um armazém grande e ele vai colocar todos aqueles artesãos ali dentro. Todos os artesãos que ele entregava madeira, agora ele vai contratar, ele vai pôr na oficina dele, com as ferramentas dele. Então o artesão já vai perder a ferramenta não pertence mais a ele. Ele vai da sua casa até a oficina e lá ele vai fazer a cadeira, né? Então ele vai perder o tempo, porque a partir de agora é o tempo da oficina. Ele entra e sai a hora que o patrão, que esse empresário vai determinar. Ele vai produzir a quantidade que o empresário vai determinar. O local ele perdeu, porque agora ele trabalha na oficina e ele não tem mais lucro, né? Ele vai trabalhar por um preço fixo. Ele vai trabalhar por um salário para o dono da oficina. Então, a única coisa que resta para esse artesão, que tinha tudo, que detinha todo o processo produtivo lá no artesanato, a única coisa que sobrou para ele é o conhecimento, né? Ele sabe fazer a cadeira do começo ao fim. Mas isso também ele vai perder aos poucos com a especialização, com a divisão de tarefas. Dentro da oficina, o empresário vai determinar quem vai cortar, quem vai lixar, quem vai pintar, quem vai pregar. Então, do conhecimento total, eu crio o especialista, o cara que só corta madeira. Ele vai se tornar um cortador de madeira muito melhor do que ele era, porque ele só faz aquilo. Porém, ele não sabe mais fazer cadeira, ele só sabe cortar madeira. Então, é a perda do conhecimento. Então, esse artesão, que lá no início tinha tudo, agora não resta mais nada para ele, apenas sua força de trabalho. Ele vai trocar em troca de um salário. E por fim, o quarto e mais importante, a maquinofatura, que é a indústria. Quando eu começo a investir em ciência para fazer com que aquelas máquinas movidas pela força humana, o tear, etc., ele seja automatizado. Ele funcione sem precisar da força humana. Então, a máquina vai realizar o trabalho e o ser humano vai alimentar a máquina. Ele vai trabalhar alimentando essa máquina. Ele vai manter a máquina funcionando, então vai ser responsável pela sua manutenção. Ele vai ser responsável por controlar a velocidade que essa máquina funciona. Afinal, essa máquina é movida a vapor. Então eu tenho que controlar a temperatura para ela funcionar de acordo com a velocidade que eu quero. Isso vai causar o aumento gigantesco da produtividade, né? A máquina vai produzir em um dia o que o trabalhador produzia em um mês. Isso uma das máquinas, né? Então a gente vai ter um aumento da produção gigantesca, principalmente da indústria têxtil, a indústria de roupa, que é a principal da Inglaterra, lá com os carneiros, que a gente já viu a produção de lã voltada à indústria têxtil. Então vamos ter uma indústria têxtil crescente, um mercado consumidor grande, já que agora o produto, por produzir muito, o preço do produto vai diminuir muito, então todos vão ter acesso às roupas, né? Então a gente vai ter um aumento de produção e uma diminuição do custo. Como eu produzo bastante, eu também vou começar a vender para fora da Inglaterra. Então vai ter o mercado global aí que a gente conhece até hoje. Então, assim a gente viu por que a Inglaterra foi a pioneira. Agora a gente viu as mudanças do processo de produção. E na próxima aula a gente verá principalmente as condições de trabalho durante a Revolução Industrial e as formas de protesto que os trabalhadores que perderam todas as etapas do processo produtivo e agora são meros vendedores de força de trabalho. Então a gente vai ver esses dois temas e vamos fazer alguma atividade aí para nota, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida é só mandar, que eu terei um enorme prazer de tirar essas dúvidas, tá bom? Abraço!